Abraços amigos ligados no canal do YouTube Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem, os jogos de hoje pelo Brasil. Copa São Paulo de Futebol Júnior, ontem Palmeiras 4, Santos 0. Pelo Campeonato Paulista da Série 1, primeira fase, primeira rodada, ontem Botafogo de Ribeirão Preto 0, Santo André 0, Corinthians 0, Ferroviária 0. Hoje, às 3 da tarde, tem Água Santa contra o São Bernardo Futebol Clube. Às 7 da noite, Ituano e Grêmio Novo Horizontino, Inter de Limeira e Santos. Às 9h35, tem Palmeiras e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista da Série 2, primeira fase, primeira rodada. Hoje, 3 da tarde, Monte Azul e São Caetano, Juventus e Lemense. O Audax pega o São Bento. Às 7 da noite, a Portuguesa Santista recebe o Rio Claro. Mesmo horário, Taubaté e Oeste. Às 7h30, tem Linense e RB Brasil. E às 8 da noite, Belo Clube contra o 15 de Piracicaba. Pelo Campeonato Mineiro do Módulo 1. Primeira fase, primeira rodada. Ontem, Caldense 2, América Mineiro 1. Hoje, 5 da tarde, Cruzeiro e RT. 7 da noite, Tombense e Pouso Alegre. Esse jogo também vale o título da Recopa Mineira. Também às 7 tem Vila Nova contra o Atlético Mineiro. Às 8 da noite tem Democrata de Governador Valadares contra o Clube Atlético Patrocinense e Uberlândia e Atlético Clube pela Taça Guanabara. Primeira fase, primeira rodada. Ontem Boa Vista 1, Botafogo também 1. Hoje às 3h30 da tarde tem Audax Rio contra o Nova Iguaçu. Às 7 da noite Volta Redonda e Vasco da Gama. E às 9h35 Flamengo e Portuguesa pelo Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão. Primeira fase, primeira rodada. Hoje às 4 da tarde tem Juventude contra o Internacional, União Frederiquense contra o Novo Hamburgo. Às 7 da noite, Grêmio e Caxias. E às 9h35 tem Aimoré contra o Brasil de Pelotas pelo Campeonato Catarinense da Série A. Primeira fase, segunda rodada. Hoje às 4 da tarde tem Próspera contra o Ciro Luz. 7 da noite, Barra contra o Figueirense, Joinville contra o Concórdia. Às 9h30 da noite tem Avaí e Chapecoense pelo Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, primeira fase, segunda rodada. Hoje, 7 da noite, tem FC Cascavel contra o União, Paraná Clube contra o Azures. Às 9h30, Maringá e Atlético Paranaense. Londrina contra o São Joséense pelo Campeonato Alagoano da Série A, primeira fase, segunda rodada. Hoje, às 6 da noite, tem CSA contra o Desportivo Aliança. E pela primeira rodada, às 8 da noite, o CRB recebe a equipe do Murici pelo Campeonato Baiano, primeira fase, terceira rodada. Hoje, 7h15 da noite, tem Bahia e Docimel pelo Campeonato Potiguar da Primeira Divisão, primeira fase, sexta rodada. Hoje, 8 da noite, Fosse Luz e América de Natal, Potiguar de Mossoró contra o Potiguar de Currais Novos, Santa Cruz de Natal contra o ABC, o Globo contra o Açu pelo Campeonato Piauiense da Série A, primeira fase, quarta rodada. Hoje, 8 da noite, tem Coruripe contra o Parnaíba. E pela terceira rodada, também às 8 da noite, tem o River contra a equipe do Aldus pela Copa Lagoas 2022, primeira fase, terceira rodada. Hoje, 8 da noite, tem Cruzeiro e Zumbi pelo Campeonato Pernambucano da Série A1, primeira fase, primeira rodada. Hoje, 8h30 da noite, tem Sport Recife contra o 7 de setembro pelo Campeonato Sergipano da Série A1, primeira fase, segunda rodada. Ontem, Falcon 0, Itabaiana 1. Hoje, às 3h15 da tarde, tem Maruinense contra o Gloriense. Às 8h15 da noite, tem Confiança contra o América de Propiá pelo Campeonato Brasiliense da Primeira Divisão, primeira fase, segunda rodada. Hoje, 3 da tarde, tem Brasília contra o Naí. 3h30, Paranoá contra o Capital, Santa Maria contra o Ceilândia. Às 8 da noite, Gama e Brasiliense pelo Campeonato Goiano da Primeira Divisão, primeira fase, primeira rodada. Ontem, Vila Nova 1, Goiatuba 0, Anápolis 2, Goianésia 0, Aparecidense 2, Iporá também 2. Hoje, 8h30 da noite, tem Grêmio Anápolis contra o Goiás, Morrinhos contra o Jataiense e o Atlético Goianiense pegando a equipe do Craque pelo Campeonato Mato Grossense da Primeira Divisão, primeira fase, segunda rodada. Ontem, Ação 0, Academia 1,
Hoje, 3h30 da tarde, União Rondonópolis contra o Cuiabá, Sport Sinop contra o Sorriso, Nova Mutum contra o Luverdense. Às 7 da noite, Operário de Várzea Grande contra o Dom Bosco. Pelo Campeonato Amazonense da primeira divisão, primeira fase, primeira rodada, hoje às 3h30 da tarde, tem Manaus contra o Fast Clube, São Raimundo e Operário, Amazonas contra o Manauara e Precisa de Solimões contra o Iranduba. Pelo Campeonato Paraense da primeira divisão, primeira fase, primeira rodada, hoje às 6 da noite, tem Tupiranga contra o Caeté. Às 8 da noite, Águia de Marabá contra o Tunaluz. Às 9h30, Paysandu e Bragantino. Pela Copa do Nordeste, primeira fase, primeira rodada. Ontem, o Náutico empatou 0-0 com o Campinense. E hoje, às 7h30 da noite, vamos ter Botafogo da Paraíba contra a equipe do Sergipe. Pela Copa das Nações Africanas, oitavas de final ontem, Senegal 2, Cabo Verde 0. Senegal classificado para as quartas de final. Marrocos 2, Malawi 1, Marrocos classificado para as quartas de final. E hoje, às 3h30 da tarde, ou melhor, às 1h da tarde, vamos ter Costa do Marfim contra o Egito. Às 4 da tarde tem Mali contra o Guiné Equatorial. Pelo Campeonato Francês da Primeira Divisão 2021-2022, jogo da 20ª rodada, hoje às 3 da tarde, tem Angers contra a equipe do Santa Etienne. Lembrando que logo mais, às 7 da noite, tem Campeonato Paulista aqui no canal do YouTube Papo de Bola FC. Às 7 da noite, tem Ituano e Grêmio Novo Horizontino. Para o canal do YouTube Papo de Bola FC, com os resultados de ontem, os jogos de hoje pelo Brasil e pelo mundo, falou Chico Cícero.